Agora, a fé. A Bíblia nos diz que a fé é pelo ouvir. Agora, você não pode ser salvo sem fé. E fé é algo que você tem de crer que está ali, que realmente nada mais declarará que está ali a não ser a fé. Agora, estou tentando lhes trazer fé para poderem estar preparados para esta fila de oração nos próximos minutos. Agora, fé é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Não se pode agradá-lo. Se você diz que crê em Deus, você nunca ouviu. Veja, então, tem de crer nele pela fé. E se pudesse vê-lo, não seria mais fé. Está vendo? Qualquer coisa que os sentidos declaram não é mais fé, é um fato científico. Veja, não é mais fé. Mas você tem de aceitá-lo pela fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em Deus. E a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Está vendo? É necessário que você primeiro creia que esta é a palavra de Deus. E é necessário que venha a Deus pela palavra. Está vendo? Tome apenas a palavra, o que ela diz. E é isso mesmo. Tudo mais contrário a ela não está certo. Abraão teve de crer no que aquela voz lhe disse. E quando tinha 100 anos, 25 anos depois, ele estava mais fortificado crendo nisso do que 25 anos antes, quando lhe foi dado. Está vendo? Ele creu nisso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus, sabendo que ele era poderoso para fazer o que tinha prometido. E assim é, cada um tem de estar assim. É preciso que você venha com uma fé infalível, crendo que Deus fez a promessa. Mas agora você tem de estar em posição de ter essa fé, e é sobre isso que vamos falar. Veja, receber essa fé. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, nos é dito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, aqui é onde muitos falham a receber sua cura, ou o que estão pedindo, pois consideram que a fé é algo que não é. Estão vendo? Eles não creem. Não é imaginação. É, de fato, um firme fundamento. Agora, ouça com atenção. Veja, não é o que você imagina. É tão real para você como qualquer sentido do seu corpo declara algo mais. É tão real quanto meus olhos dizem, isso é um pedaço de papel. É tão real quanto dizer que isso é luz. É tão real quanto dizer, estou apalpando meu paletó. É tão real quanto ouço aquele bebê falando ali ou fazendo barulho. Veja, real dessa forma, como música tocando. É tão real quanto sinto o sabor de algo na boca. É real dessa forma, exceto pelo fato de que você não pode mostrá-lo a outra pessoa, só você a tem. Amém. É sua. A fé é o firme fundamento. Veja, não apenas um mito. Tanta gente vem. Agora, estas lições são muito profundas e tocarei a superfície, então se aprofunde nisso, está vendo? Note, é algo que você possui. Não imaginação. Se realmente a tiver, é tão real para você como qualquer outra coisa poderia ser. É tão real como você sabe que está dirigindo um automóvel. É tão real como você sabe que está sentado nesta igreja. É tão real como ouve a minha voz. É um firme fundamento. Não uma imaginação, uma emoção, mas algo que você tem. E que venha você por ouvir a palavra de Deus e ela somente. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso traz de volta a posição em que sua fé está em algum indivíduo. Não está num homem, não está numa organização, nem num grupo de pessoas, está em Deus, porque Deus é a palavra, está vendo? Sua fé está em Deus. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando Deus, por sua palavra, não pelo que outro fez, disse, mas pelo que a palavra de Deus disse. Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Agora, você vê outro fazer algo por uma obra ou ato de Deus ou uma promessa de Deus e muitos dizem, também posso fazer isso. É uma imaginação. E quando fazem, você os encontra naufragados em algum lugar. Lá tem de ser um firme fundamento. Agora, é potencialmente fé. É algo que eu traria a uma fé.
Potencialmente, como se você me pedisse um carvalho e eu lhe desse um fruto de carvalho. Potencialmente você tem um carvalho, mas ainda não se reproduziu. Mas quando realmente se reproduz, é um carvalho. E quando você imagina que Deus faz isso, mas quando lhe é revelado, então é uma fé perfeita que não pode falhar. É por isso que essas visões são tão tremendas para mim. Porque provou-se estarem certas todas as vezes, estão vendo? E sei que ele prometeu isso. Ele prometeu em sua palavra, e aqui vem ele promete para esse dia, portanto você sabe onde está quando ele disse assim. Veja, isso, você sabe onde você está quando ele disse assim. Veja, isso me dá fé, pois ele nunca faz nada contrário à palavra escrita, e se fosse contrário à palavra, eu não poderia ter fé. Traz isso direto à palavra, veja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem de ouvir a palavra de Deus é essa palavra totalmente suficiente, é tudo o que você precisa, é esta palavra. Agora, a fé sendo o firme fundamento, e vemos aí em Hebreus o que era fé e o que aqueles que tiveram fé fizeram. Veja, muitas vezes pessoas têm fé hoje e amanhã não têm, no dia seguinte há algo e algo mais, mas uma vez que Deus ancora, você vê, não há nada que eu faça se mover daí. Você só está sondando, esforçando, presumindo, e presumir é aventurar-se sem autoridade. Você só está tentando, indo nessa direção e corre aqui e ali, você ainda não tem fé. Mas quando o que chamamos fé? Desculpe-me, quero que você... Obrigado, irmão. Eu quero que você entenda agora. Nós, a igreja, tem de se elevar no poder de Deus. Como? Estamos muito perto do fim agora. E creio que a igreja está em condição de podermos lhe ensinar coisas um pouco mais profundas e remover um pouco dessa fé fingida e penetrar em algo verdadeiro. Está vendo? Tem de ser algo que você conheça. E se você diz, irmão Branham, aquela não é a luz? Mesmo assim, sei que é luz. Como sabe que é luz? Estou olhando para ela. E como sabe que não poderia estar errado? Minha vista sempre me declarou que isso é luz. Estão vendo? É por isso que creio nessas visões, pois sempre me declararam a verdade, pois vem da palavra. Então, se ele diz, assunto encerrado. Agora, quando é declarado assim, não há mais conjectura. Vai acontecer. Então você ouve, assim diz o Senhor. Veja, porque está além do pensamento humano. Está nos domínios do pensamento do Senhor. Mas você está aqui como a videira, como um galho produzindo fruto que está na videira. Deus usa o homem, e só o homem. Deus não usa máquinas ou grupos de homens. Deus não usa organizações, sempre usa indivíduos. Agora, a fé é o firme fundamento. E entendemos que, por meio dela, todas as coisas são feitas. Não é imaginação, é um firme fundamento, especialmente a fé perfeita. É sobre o que estou falando esta noite, chegar à fé perfeita, não imaginação. Agora há pessoas que vêm e dizem, tenho toda a fé, claro que tenho. Bem, por que está de pé aqui então? Está vendo? Veja, suas próprias ações provam que você não tem fé naquilo que fala. Se tivesse fé, então por que está na fila de oração? Para que faz estas coisas? Veja, se tivesse fé perfeita, você olharia direto para Deus e creria e iria embora. Você não precisaria entrar numa fila de oração. Não precisaria dessas coisas, pois sua fé já fez ser assim. Está vendo? De que me serviria dizer, tenho de vestir uma camisa? Estou de camisa. Como sabe que está de camisa? Bem, eu a vejo, a apalpo e sei que está aqui. Bem, é real assim quando a fé perfeita se firma. Você não precisa de mais nada, já está feito, você sabe disso. Como sabe? A fé me diz que sim. É isso? Está vendo? Entende? Agora o que quero dizer, isso é fé perfeita. Agora, em outras palavras, eu estou me aventurando. Bem, eu vou. A Bíblia disse, chame os presbíteros, deixe ungir com azeite e sei, subirei. Você diz, bem, serei curado. Você próprio está fazendo isso, não vigiar. Só fica entusiasmado. Então, quando passa, eu ainda não enxergo. Se você não teve fé, sua fé genuína operará. E mesmo sua fé genuína tornará isso tão real para você que... Olha, aquela mulher com fluxo de sangue disse, se tão somente tocar a orla do seu vestido, serei curada. E assim que tocou, ela disse que sentiu em si que seu fluxo de sangue cessou. Ela creu mesmo. E quando tocou, para provar que cessou, Jesus se voltou e disse, quem é que me tocou? Essa fé perfeita. E essa mesma fé, esta noite tocará em Jesus Cristo como tocou lá. A mulher veio com uma fé perfeita para aquele momento. Agora vemos
que de início os discípulos não tinham esta fé perfeita. Não tinham, porque tinham Cristo, estavam andando com Ele, mas depois Cristo estava neles. E assim, veja, é difícil ter esta fé perfeita sem o Espírito Santo. Ele tem de trazê-la, ele traz. Agora, você diz os discípulos não tinham fé perfeita? Não, pois houve uma criança epilética lá, da qual estavam tentando expulsar o demônio e não puderam fazê-lo. E o pai viu Jesus chegando e disse: trouxemos meu filho aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Estão vendo? E depois os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: por que não pudemos curá-lo? E Jesus disse: por causa da falta de fé, da vossa pouca fé. Isso mesmo, por causa da vossa pouca fé. Agora lembrem-se, eles tinham o poder. Jesus lhes deu poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios poucos dias antes disso. Eles tinham o poder. Mas não a fé para usar o poder. Agora, aí está o Tabernáculo Branham, aí está a igreja, a noiva hoje, o Espírito Santo está aqui com o poder, mas vocês não têm essa fé para movê-lo. Estão vendo o que quero dizer? Requer-se fé para movê-lo. Tenho aqui um cartucho que carreguei à mão. Sei pela balística o que ele fará, assim como a palavra, mas tenho de disparar a arma. O fogo tem de chegar na pólvora. A pólvora tem o poder, mas requer-se fogo para inflamá-la. E a mesma coisa, a pólvora está no cartucho, mas requer-se fé para colocá-lo na arma e dispará-lo. É o que se requer. Veja, fé perfeita para inflamar o poder do Espírito Santo que temos agora, desde que ele veio sobre nós. Fé para inflamar, para ver grandes coisas. A fé, algo que ele apresenta, isso. Com um coração cheio de alegria, você entra no quarto do enfermo sabendo exatamente o que vai dizer. Entra lá e sabe o que acontecerá. Algo já foi revelado e você sabe disso. E você entra em nome de Jesus Cristo. Levante-se daí, assim diz o Senhor. Aí está. Isso é fé perfeita.